é Célia, tenho 63 anos. E para minha surpresa, nesse final de ano, eu não tinha catálogo ainda, eu não tinha nada programado, porque eu estava passando por uma reforma na minha casa. E quando foi no comecinho de dezembro, eu fui assar umas bolachas para poder montar alguma coisa e o meu forno estava queimado. Gente, eu não sabia o que eu fazia. Eu chamei um técnico na segunda-feira, ele chegou, me cobrou R$ 800 para cobrar o meu forno. Para ser mais precisa, 830. Eu não sabia o que eu fazia. Eu sentei, fui chorar e pedi a Deus. Na quarta-feira, eu lancei o meu catálogo. E pedi para toda a minha família que lançasse, que mostrasse para todos os amigos. E a minha filha estava nesse horário na manicure. Para minha surpresa, minha filha vendeu R$ 600 de imediato. Em 5 horas que eu tinha lançado o meu cardápio, eu vendi R$ 900. Então, o que eu tenho para falar para vocês é não desistam, insistam, comprem o curso da Mari, que vale muito a pena. Eu nunca tinha feito uma produção de 100 bolachas de uma vez, mas graças às aulas da Mari, que ela nos ensina a fazer grandes produções, a pesar os glacês, a fazer as coisas para a gente não ter desperdício, eu consegui fazer num período muito curto e entregar tudo a tempo. Meu nome é Fabiana, eu sou natural de São João del Rei. Eu sou servidora pública federal, eu fui aposentada em 2014 por causa de um processo inflamatório crônico. E aí depois que eu fiquei doente, eu estava fazendo inclusive curso de gastronomia, né? Quando eu fiquei doente, eu tive que parar. E aí eu voltei pra cá e até tentei começar a fazer algumas coisas de confeitaria, mas assim, pra mim era muito desgastante. E aí foi quando eu achei o vídeo da Mariana. E eu falei assim, não, eu preciso fazer esse curso. Tanto que quando ela abriu o Universidade de Cookfire, eu fui uma das primeiras a fazer matrícula. Não me arrependo, o curso é maravilhoso. E eu até comprei mais 2 cursos além do dela, um deles eu até me arrependi, já me perguntaram qual que eu indicaria dos 3. E aí eu sempre respondo o seguinte, as cookies que eu conheço brasileiras, elas faziam biscoito e resolveram virar professoras. A Mariana é uma professora que resolveu fazer biscoito, ensinar como se faz biscoito. E isso faz muita diferença, né? Então, assim, eu falo para todo mundo, se você tem dinheiro só para fazer um curso, faça o da Mariana. Se você realmente quer se profissionalizar, faça Universidade Cookfire. Então, assim, a cabeça abre. Então, em determinados lugares você usa água, em outros desenhos precisa ser a essência, porque te dá controle melhor. Então você não estraga a pintura. Que às vezes o que acontecia comigo? Às vezes eu pintava um coelhinho tudo, quando ia no rosto, estragava tudo. Aí tinha que desconsiderar o biscoito, aquele vestido todo trabalhado que eu fazia, tal, tinha que desconsiderar porque eu estragava o rosto, o rostinho do bichinho. E agora não acontece mais. Ó, você viu? Agora entendi a controle. Agora eu olho. Que você ensina é isso, a valorizar o nosso trabalho, a otimizar o tempo, né? A gente atinge uma maior lucratividade porque a gente aprende a trabalhar com poucas ferramentas. Aprendi desde fazer o meu cortador até embalar, até o final, né? Então, o que mudou para mim é que hoje eu me sinto 100% segura do que eu estou fazendo. Eu sei que o que eu falo que eu vou fazer, eu vou conseguir fazer. Eu sei que se eu preciso dia de manhã sentar e pintar uma coisa que um cliente me pede, eu sei que eu vou pegar o curso, eu vou assistir suas aulas e eu vou conseguir fazer, sabe? Porque tem uma coisa que é real, ninguém nasce com o dom da pintura, isso é treino. Então, com certeza, as mudanças foram nisso, otimizar meu tempo, valorizar o meu trabalho e eu atingir maior lucratividade. Então, é isso mesmo, Mari. Para mim, assim, o biscoito me curou da depressão, o biscoito me salvou da depressão, no sentido de, o que é a depressão, né? A depressão, ela é uma ansiedade, assim, a um nível extremo, ou ela é uma tristeza ao nível extremo, que é o que você falou. Ou a pessoa, ela tá vivendo do passado, ai, me arrependi de não ter feito aquilo, e se eu tivesse feito aquilo, né? Uma coisa que a pessoa fica se culpando do que ela fez ou do que ela não fez. Ou então de uma ansiedade, tipo, ai, não sei o que vai ser de mim no futuro, né? A depressão, ela nunca tá no presente, ela sempre tá no
ou passado ou futuro. E para mim, os biscoitos, eu sou uma pessoa que faço muita coisa mesmo, que eu faço evento, eu faço feira, eu faço muita coisa. Então, a ansiedade já é natural minha, assim, né? E o biscoito, ele me traz para o momento agora, ele me foca, ele me faz focar, porque eu tenho que prestar atenção naquilo que eu estou fazendo naquele momento. Então eu tenho que decorar 50 biscoitos para essa festa. Então eu vou fazer, além disso, eu tenho que me planejar para fazer isso, né? Então eu tenho esse planejamento e tenho a execução, né? Então isso é uma coisa que, para mim, eu me sinto muito realizada e feliz olhando para... É impressionante falar, mas acho que você também sente isso. Fazendo aquela massa, abrindo aquela massa, pondo a massa para congelar, cortando. É uma coisa que vai vindo uma endorfina. Parece que eu não sou uma pessoa muito de academia, então fazer biscoito para mim é minha academia mental, sabe? Boa noite, sejam muito bem-vindas à segunda aula do projeto Viver de Biscoitos Decorados, exclusivo para as pré-inscritas na Universidade Cookify, a maior formação de biscoitos decorados. Já vai deixando aí nos comentários de onde você é e aproveita, aperta o like para que esse evento possa alcançar mais pessoas. E hoje eu tô aqui porque o meu compromisso é mostrar para você o caminho para você viver de biscoitos decorados, faturando de 3 a 7 mil reais por mês, do conforto da sua casa, perto dos seus filhos. Na aula de ontem, eu mostrei os 5 pilares para você viver de biscoitos decorados e ensinei a minha receita exclusiva de biscoito de manteiga dourada. Na aula de hoje, você vai aprender a vender biscoitos decorados e a decorar biscoitos de chá de bebê com pintura no tema ursos e balões. Se você ainda não me conhece, muito prazer. Eu sou a Mariana Meirelles. Eu ensino a arte de decorar biscoitos há 12 anos e já treinei mais de 2.000 confeiteiras de diversos países. Já fiz biscoitos para grandes marcas como a Farm, a Perdigão e a BMW e fui a única brasileira a ser premiada no maior congresso de biscoitos decorados do mundo, o CookCon. E eu sou uma das primeiras disseminadoras dos biscoitos decorados no Brasil. Eu quero saber uma coisa: quem é que ontem se comprometeu de participar das 3 aulas e está presente aqui de novo hoje? Se você é uma dessas que fez esse compromisso ontem, digita aí nos comentários para eu saber quem está focada em viver de biscoitos decorados em 2024 e trazer mais qualidade de vida para você e para sua família. E como eu falei aqui ontem, o que muda a nossa vida é cumprir com aquilo que a gente se compromete, terminar aquilo que a gente começa. Quando a gente faz o que a gente disse que ia fazer, aí que as coisas começam a mudar. E eu quero ver você se comprometendo a participar amanhã também. E se comprometer é com você, não é comigo não. Amanhã você vai ter acesso ao plano para viver de biscoitos e vai descobrir como se tornar uma Cookifier. Daqui a pouquinho a gente vai começar a aula, mas antes já compartilha a aula do treinamento e manda o link para outras mulheres que querem trabalhar de casa, fazendo aquilo que elas amam e sendo bem reconhecidas e bem remuneradas. Ah, e assiste a aula na TV, porque assim a experiência vai ser muito melhor. Chama seu marido para ver com você, ou sua mãe, seus filhos, porque quando a gente quer mudar de vida, é muito importante que a gente tenha o apoio da nossa família. E as coisas que eu vou mostrar aqui para você hoje vão ser muito importantes para a sua família entender o seu novo sonho, o que você quer se dedicar agora. Quando a gente tem apoio, a gente chega muito mais longe e eu tenho certeza que as informações dessa aula aqui vão fazer muita diferença na forma que a sua família vai lidar com essa sua nova atividade. Então vamos lá, é hora de você pegar o papel e caneta e ir anotando. Como vender seus biscoitos decorados? Primeiro, defina seus clientes ideais. Você precisa pensar e definir quem vai ser o seu cliente ideal. Qual vai ser o seu foco para você se especializar em produzir o tipo de biscoitos que esse cliente quer comprar. Como, por exemplo, eu quero focar em vender para pais, para festas infantis, ou para casamentos, brindes corporativos. E definindo o seu cliente, é hora de você entender as necessidades e preferências desse público. Que tipo de biscoito que ele busca? São biscoitos mais simples? São biscoitos num estilo mais clássico, mais divertido, colorido? Se esse público compra personagens infantis ou se eles preferem os biscoitos com logomarca para a empresa. E assim, dessa maneira, você começa a produzir exatamente os biscoitos que o seu público-alvo vai querer comprar.
Você começa a criar e fotografar os modelos que atraiam esse tipo de cliente. Porque o cliente só compra se ele conseguir ver os produtos no seu portfólio. Ele não vai adivinhar ou presumir que você faz determinado estilo que ele quer. Ele vai ver e vai falar: ah, é isso aí que eu quero. Por isso, a dica mais importante para você ter facilidade em vender é postar exatamente o que o cliente que você quer atrair já quer comprar. Você não vai tentar vender o que você gosta, o que você quer vender. O caminho é inverso. Você descobre o que o seu cliente ideal quer e cria os produtos especialmente para esse cliente. E as redes sociais são ótimas ferramentas para vender as suas encomendas de biscoitos decorados, porque as pessoas estão o tempo todo na internet. Inclusive, os seus futuros clientes estão o tempo todo na internet. E por que não fazer um canal digital de aquisição para você fechar suas novas encomendas? Então aqui vão algumas dicas. Primeiro, crie os conteúdos com modelos de biscoitos decorados, porque o seu cliente só compra o que ele vê. Se ele não vê que você faz tal modelo, ele não vai pedir o tal modelo. Então a sua rede social é a sua grande vitrine e é importante que você tenha um perfil profissional bem organizado, especialmente para a venda dos seus biscoitos. Inclusive é importante que você saiba que os biscoitos são um produto que pode ser enviado pelos correios. Então você aí que pensa que na sua cidade não tem muito mercado, fica sabendo já que o seu mercado é simplesmente o Brasil inteiro. A internet é uma janela para o mundo e você pode vender pela internet e enviar os biscoitos por Sedex. E é importante que a parte visual das suas redes sociais seja muito bem trabalhada. Você precisa de fotos muito atrativas e por isso é importante você caprichar nas fotos. Usar uma boa iluminação e cenários que realcem o seu produto. Se você for tirar fotos ou gravar um vídeo de um biscoito do tema mini, por exemplo, você pode colocar elementos no cenário que combinem com esse biscoito, para que a foto e o vídeo fiquem mais bonitos, mais atrativos. Por exemplo, pratinhos nas cores que combinem com as cores do biscoito. Talvez uma toalha de mesa de bolinha no fundo, porque combina com o tema da mini, que tem laço de bolinha. Talvez alguns confeitos que completem a composição. Ou flores de um tema mais romântico, né? Paninhos, louças. O importante é criar composições interessantes que mostrem criatividade e profissionalismo. Você não vai querer colocar aquelas fotos tiradas de qualquer jeito e achar que vai atrair um monte de gente assim. No conteúdo, mostra como os biscoitos são produzidos, cria o desejo e o brilho no olho do seu cliente. E o conteúdo não serve só para gerar desejo, ele também serve para educar o seu cliente sobre os biscoitos decorados. Mostra curiosidades sobre os biscoitos, a história dos biscoitos, como você teve a ideia de criar cada modelo, a qualidade dos materiais. Tudo isso facilita na hora da venda. E mantenha uma frequência constante de postagens para manter o seu público engajado e interessado nos seus produtos. Além de produzir bom conteúdo orgânico, é importante também que você saiba utilizar os anúncios pagos para facilitar a prospecção dos seus novos clientes. Então você tem que investir em anúncios pagos nas redes sociais, direcionando esses anúncios para os públicos específicos que têm maior probabilidade de fazer encomendas em grande quantidade. Na Universidade Cookify, além de aprender tudo sobre a produção de biscoitos, você também aprende como aplicar o marketing digital para ganhar visibilidade e atrair clientes para os seus biscoitos decorados. Infelizmente, não temos tempo aqui para aprofundar muito, porque o tempo aqui é limitado. Mas lá na universidade, você tem tudo o que você precisa para construir o seu negócio do zero. Para conseguir vender os seus biscoitos decorados, você tem que aprender a lidar com seus futuros clientes e entender que eles vão aparecer com as objeções para você. E você tem que aprender a quebrar as objeções do seu futuro cliente. Então já anota aí no caderninho. Tenho que quebrar as objeções do meu cliente. Ah, Mari, mas o que são objeções? Objeções são os motivos que o seu futuro cliente cria dentro da cabeça dele para não comprar de você. Como, por exemplo, está muito caro. Quem aqui já trabalha com biscoitos e ouviu o cliente falar que o biscoito está caro? Quem é que já passou por isso alguma vez? Comenta aí nos comentários do chat. Conta como é que foi
E quantas vezes um futuro cliente desistiu de comprar de você porque achou o seu biscoito caro? Quando a pessoa fala que seu biscoito está caro, não é que realmente ele está caro, só significa que ele não conseguiu enxergar o valor do seu biscoito. Por exemplo, essa mesma pessoa pode comprar um biscoito de uma outra confeiteira por esse mesmo preço, ou até um preço superior ao preço seu, simplesmente pelo fato dessa confeiteira ter conseguido fazer o cliente ver valor no biscoito. E ele não viu valor no seu porque você não conseguiu comunicar isso. Quando alguém fala para você que não tem dinheiro, na verdade a pessoa está dizendo que isso não é uma prioridade para ela. Ou seja, ela não conseguiu enxergar o valor do seu produto. Quem realmente quer, dá um jeito. E quem não quer, não vê valor, dá uma desculpa. O caro e o barato são muito relativos. Então eu vou ilustrar melhor. Se você, por exemplo, sai para jantar num lugar que custa R$30 uma refeição. Aí você passa mal, tem que correr para o hospital, gastar seu tempo, seu dinheiro, tomar remédio. Então esse jantar que seria barato saiu caríssimo, concorda? Agora, se você sair para jantar num lugar chique, que um prato custa R$200 o mais barato, para uma reunião de negócios, e nesse lugar você fecha uma mega encomenda de biscoito de R$5.000, esse jantar aí foi baratíssimo, né? E o que vai definir se uma coisa é cara ou não é o valor da coisa, não o preço. É o retorno que aquilo pode te gerar, tanto retorno financeiro quanto retorno emocional. Por exemplo, uma mãe que encomenda biscoitos para a festa de aniversário do seu filho. Ela quer um retorno emocional. Ela está investindo em uma memória, uma lembrança para aquela festa. E ela quer que aquela comemoração seja uma experiência para o filho dela, para os convidados, com biscoitos decorados bonitos que tragam sentimentos. E se você sabe despertar esse valor, você sai do jogo de preço e vai para o jogo do valor. E você pode perceber que esse comportamento não é só com o seu cliente, não. A gente também faz isso. Quem nunca aqui falou para si mesmo, estou sem dinheiro, estou sem condição financeira, o orçamento está apertado nesse mês. Agora, se nesse mesmo mês aparecer para você, por exemplo, uma oportunidade de investir R$2.000 numa coisa que vai te trazer retorno de R$5.000, você vai dar um jeito mesmo sem ter os R$2.000. Você pede emprestado para alguém, arruma um cartão de crédito e o seu cliente age dessa mesma forma. Ele age baseado na visão dele de valor. Nem sempre o retorno que o seu cliente busca é o retorno financeiro. Como eu exemplifiquei aqui, às vezes ele está buscando um retorno emocional mesmo, criar uma memória marcante, ver um sorriso no rosto dos filhos, fazer uma festa que mostre status, impressionar os convidados. E os motivos podem variar bastante de pessoa para pessoa, mas é sempre sobre isso, sempre sobre buscar valor. E agora entra aquela famosa frase que eu já ouvi diversas vezes, vindo das pessoas que não sabem vender. É que ninguém dá valor. Só que o pulo do gato está exatamente aí. Porque essas pessoas ficam se queixando que ninguém dá valor para o trabalho delas, elas não estão conseguindo enxergar que elas estão fazendo tudo do jeito contrário. Porque se a pessoa está se queixando que o outro não vê valor no trabalho dela, já mostra que na cabeça dela, o outro é a pessoa responsável por dar valor para o produto que ela vende. E não é assim que funciona. Porque vender não é um ato passivo. Muito pelo contrário, vender bem é o trabalho que você precisa virar protagonista na história. E isso significa que quem tem que dar o valor para o seu trabalho é você. É isso aí, você tem que enxergar o valor do seu biscoito e saber comunicar esse valor para o seu cliente. Ninguém vai valorizar o seu produto se você não valorizar ele antes de todo mundo. Mari, entendi. Então eu tenho que mostrar o valor do meu biscoito para o meu cliente na hora de vender. Mas como é que eu faço isso? Como é que eu quebro essas objeções? Então vamos lá. Para gerar valor para o seu cliente, você tem que ter um diferencial competitivo. Por exemplo, fazer pinturas bonitas podem gerar valor. Um relevo, uma aquarela, uma técnica de wet on wet, criar texturas diferentes que façam as suas composições ficarem mais originais. E sabe o que pode aumentar imensamente a percepção de valor do seu cliente?
saber combinar bem as cores nas suas composições. Quem aqui já viu os biscoitos ou bolos feitos com ingredientes nobres, mas que tem a decoração mal acabada? E às vezes tem até um bom acabamento, mas a combinação das cores faz a aparência ficar brega. Quem já viu isso? Eu já vi isso diversas vezes. Parte do meu coração saber que aquela confeiteira gastou material caro, se dedicou muitas horas ali, mas acabou com o resultado de um produto com aparência inferior e sem elegância. E dói ainda mais saber que um pouquinho de conhecimento sobre cores faria aquela coleção de biscoitos subir muito de nível e dar um aspecto de produto caro que seria capaz de agradar a públicos exigentes. E tudo isso você aprende no detalhe na Universidade Cookify. Lá a gente tem um módulo inteiro sobre pintura em biscoitos e várias aulas sobre combinação de cores, tipos de harmonia de cores, como misturar os corantes para criar novas cores. Tem outro módulo só sobre técnicas clássicas de decoração, flores de glacê, texturas, personagens, muitas técnicas avançadas para você agregar um valor absurdo no seu trabalho e se diferenciar muito no mercado. No final dessa aula, eu vou te ensinar a decorar biscoitos no tema chá de bebê, com o tema de ursos e balões. Dá uma olhada aqui nessa coleção. Vou ensinar esse modelinho aqui, que é um modelinho simples para quem está começando, qualquer pessoa é capaz de fazer. E esse modelo aqui mais avançado, com esse fundo feito com as nuvens, a gente vai fazer com aerógrafo. Vamos fazer esse relevo aqui, ó. O relevo do ursinho com pintura em cima do relevo, que dá esse efeito muito diferenciado. E esses outros biscoitos aqui não estão na aula, mas só para vocês saberem as técnicas que são possíveis e como fica lindo um mix de técnicas, como que enriquece o seu trabalho. Então esse balãozinho aqui, ele é feito com gominhos, a técnica de gominhos. A gente tem aqui esse bodezinho de bebê, que tem wet on wet, aplique, isso aqui é um aplique de glacê real, um pouco de pintura e esses desenhos aqui com glacê de pico macio. A gente tem esse super simples, facílimo de fazer, que é uma fofura, que são nuvens com um efeito de aerógrafo. Esse aqui, que é com lettering e um fundo aerografado listado, feito com stencil. Então são várias técnicas, ó. Esse lettering com pintura e o lettering com glacê real. Viu como que uma coleção variada, com técnicas diferentes e variadas, faz o seu trabalho ficar num nível diferenciado? É disso que eu tô falando. Para você se diferenciar no mercado, você tendo toda essa gama de técnicas, você já vai estar um passo à frente da sua concorrência. E outra objeção que o seu futuro cliente pode ter, que pode impedir que ele feche com você. Ah, mas se o sabor desse biscoito não for bom? E se não for gostoso? Toda objeção, no fundo, é medo. Quando o cliente pensa isso, significa que ele está com medo de pagar por um produto que não é tão bom. E para quebrar essa objeção do seu cliente, você pode dar uma amostra, uma degustação do seu biscoito para ele provar. Ou colocar depoimentos de clientes que já ficaram satisfeitos nas suas redes sociais. Quando você for abordar uma empresa, por exemplo, para vender os seus biscoitos decorados, você pode levar de presente, entregar para eles um biscoitinho com a pintura de brinde, para eles verem o seu trabalho e conseguirem enxergar o seu diferencial. E eles com certeza vão ver o seu valor e vão querer fechar com você. Aliás, eu vou dar aqui uma dica muito importante para você. Eu já falei na aula passada que existem biscoitos bonitos e simples que você produz em maiores quantidades, e também existem aquelas peças especiais, aquelas peças de arte mais trabalhadas, que não é possível você produzir em grande escala, mas que você pode cobrar bem mais caro por cada peça, lembra? Então, o segredo é o seguinte: mesmo que o cliente esteja procurando só lembrancinhas simples, ele vai preferir comprar essas lembrancinhas simples de uma cooker como você, que vai ser capaz de fazer um biscoito boladão. É a mais pura verdade. Ele pode até não ter consciência disso, mas quando ele estiver na dividida entre fechar com você ou fechar com outra fulaninha lá, muitas vezes o desempate é naquele biscoito lindão de concurso que ele viu no seu portfólio. E esse é mais um motivo para você se aprofundar nas técnicas,
mesmo que a sua opção seja vender produtos simples. Vai valer muito a pena expandir os limites de criação, e isso traz visibilidade e respeito para a profissional que você é. Agora, voltando ao medo que o seu cliente sente na hora de comprar o seu produto. Esse medo existe, e isso é psicologia humana. Não é só o seu cliente que tem medo, você também tem medo. Ai, Mari, mas vai logo para essa aula, eu tô louca para ver essa pintura. Peraí, que a gente já vai para decoração. Vocês me pediram uma aula de pintura em relevos e eu vou cumprir. Mas para que eu te treine sobre decoração de biscoitos, antes você tem que quebrar e saber lidar com seus medos, para você não deixar os seus medos te sabotarem. Quem é ótima tecnicamente, mas se auto-sabota, tem síndrome de impostora e não vai conseguir evoluir. E muitas de vocês, por exemplo, têm medo de vender. Tem medo que seus biscoitos não sejam bons o suficiente. Tem medo de começar. E para viver de biscoitos decorados, você tem que saber lidar com os seus medos. Quando você encara um novo desafio, o seu cérebro instintivamente vai entrar naquele aspecto de luta ou fuga, correr ou fugir. E isso se manifesta na forma de medo em você. E instintivamente também, o seu cérebro foi programado para economizar energia. Então, quando ele vê que você quer começar uma área nova, que vai exigir energia para você aprender, o seu mecanismo de economia de energia é ativado e fala, você não consegue, você não é capaz, será que seus biscoitos vão ficar bons? E se não ficar? Então, seu cérebro vai achar motivos e desculpas para fazer você não agir, te paralisar e economizar essa energia. Mas deixa eu te contar uma coisinha, o medo não passa, mas você tem que agir com o medo mesmo. A chave está em você ficar indignada com o seu estado atual. Se indignar com a situação de não poder proporcionar o melhor para o seu filho, o melhor para a sua família. Se indignar em viver no médio, no status quo, ganhando o que a média das pessoas ganha. E se indignar com essa de todo ano falar que tudo vai mudar e todo ano nada muda. Você pode ganhar mais, você pode ser bem reconhecida e bem remunerada. E eu não estou falando aqui sobre ganhar dinheiro para ficar ostentando. Eu estou falando aqui de você poder dar dignidade e conforto para sua família. Poder pagar um bom plano de saúde, pagar uma boa escola para os seus filhos. E os biscoitos decorados podem te dar isso. Mas para isso você tem que se comprometer. Tem que ter um método, um passo a passo para chegar onde você deseja. Amanhã você vai ter acesso a uma condição especial da Universidade Cookify para você construir um negócio sólido de biscoitos e viver deles. E só vai entrar quem de fato está comprometida em conquistar a sua liberdade financeira. E quem não está, vai arrumar alguma desculpa. Quem aqui já tomou a decisão de se tornar uma Cookifyer oficial? Fala aí no chat para eu saber. Se você vai dar esse passo amanhã, deixa aí nos comentários a hashtag SouCookifyer. E sobre conquistar a liberdade financeira, eu tô aqui falando que os biscoitos podem te proporcionar isso. E sabe por que eu falo isso com tanta convicção? Porque uma encomenda que você vende para uma empresa, por exemplo, com 600 biscoitos, você pode faturar R$6.000 no mínimo, em uma só encomenda. Claro que para isso você tem que ter um processo de produção otimizado, para conseguir atender as grandes encomendas assim. Mas é super possível. Eu mesma já fiz isso em casa sozinha, sem ajudante e sem ter muito espaço, hein? E eu fiz várias vezes. E foi bem tranquilo, porque eu criei um método de organização que tornou a minha produção fluida. E, inclusive, eu transformei uma dessas produções verdadeiras, reais, de um cliente real, em uma série de aulas dentro do módulo de negócios da Universidade Cookify. Sério, foi uma encomenda de uma empresa para brinde corporativo natalino que eu transformei numa aula de produção otimizada. Você pode ter demandas mensais, clientes recorrentes que todos os meses compram uma grande quantidade de biscoitos com você. E, gente, num país onde mais de 80% da população ganha salário mínimo, ganhar de 3 a 7 mil reais trabalhando da sua casa com biscoitos decorados, perto dos seus filhos, perto do seu marido, é bom demais, né?
A Márcia, minha aluna da Universidade Cookify, já fez 11 mil reais no Natal. Tem também a Karina, que já vendeu 20 mil reais em kits de mini confeiteiro para um shopping center na cidade dela. E se você está preocupada de não conseguir, porque você mora numa cidade pequena, acha que não tem público aí suficiente para você, na verdade, essa é uma preocupação que não se aplica de maneira nenhuma, porque os biscoitos podem ser enviados por Sedex para qualquer lugar. Tem noção disso, gente? Qual outro produto de confeitaria você conhece que pode ser enviado pelos correios ou por transportadora? Eu mesma estou morando aqui no interior desde que estourou a pandemia e eu continuo atendendo os pedidos dos meus clientes fiéis que são lá do Rio, que estão a 3 horas de distância daqui. Em dezembro eu enviei 7 mil reais de biscoitos decorados para um bistrô no Rio de Janeiro que comprou para revender. E semana passada eu enviei para uma cliente antiga que mora a 3 horas daqui uma encomenda de 50 biscoitos artísticos para uma festa de aniversário, que só esses 50 biscoitos me renderam 900 reais. Bom, gente, então tá na hora. Bora para a decoração? Vamos assistir a aula. Agora chegou a parte mais divertida da nossa aula, que a gente vai partir para a decoração propriamente dita. Mas antes de começar a decorar, eu quero que você preste atenção aqui nessa coleção de biscoitos de chá de bebê. Preste atenção numa coisa aqui. Essa coleção, ela é extremamente rica, né? Rica em detalhes. Não é uma coleção de biscoitos que você vê em qualquer lugar. Ele tem realmente um diferencial. E o que cria essa impressão de riqueza? É a variação das técnicas. Então, esse bodezinho de bebê aqui, ele tem as técnicas que a gente chama de aplique. Esse balãozinho é um aplique. Tem o etch on etch, essas nuvenzinhas são o etch on etch, que é uma outra técnica que a gente ensina lá na Universidade Cookify. E tem esse desenho aqui feito com glacê de pico macio. Este outro biscoito aqui, que a gente vai fazer daqui a pouco juntas, ele tem um fundinho feito com técnica de aerógrafo. Ele tem relevo, olha aqui o relevo do ursinho, e pintura feita à mão. Então ele é pintura sobre relevo num fundo aerografado. Temos aerógrafo também nessas nuvenzinhas. Você vê a diferença que faz uma nuvenzinha branquinha ou uma nuvenzinha com um detalhe aqui em aerógrafo. A gente tem nesse balãozinho a técnica de gominhos, que faz ele ficar com esse relevinho bonitinho. A gente tem nesse biscoito aqui 2 tipos diferentes de lettering. Lettering feito com pincel, lettering feito com glacê, aerógrafo e aplique. Então, essa variedade de técnicas diferentes vai fazer o seu trabalho realmente ficar diferenciado. O seu cliente vai olhar para o seu trabalho e vai ver algo que não se encontra em qualquer esquina. Por isso que é importante você aprofundar nas técnicas e conhecer uma variedade de técnicas. Então vamos lá, ó. Vamos começar a nossa decoração. A gente vai começar com esse biscoitinho aqui, de ursinho. Eu já passei o desenho do ursinho. No caso aqui eu já passei o desenho do ursinho. Você pode estar se perguntando, mas como é que passa o desenho? Fica tranquila que isso tudo tem lá dentro do curso. A gente tem 5 maneiras diferentes de passar o desenho. Mas como essa aula aqui é uma aula que vai ter aerógrafo, relevo, pintura, não tem como eu entrar nos pormenores de cada detalhe da decoração, mas fica tranquila que não precisa saber desenhar para você conseguir fazer um biscoito como esse, tá? Qualquer pessoa é capaz de fazer. E aí o primeiro passo para a gente começar a fazer o nosso biscoito, que vai ficar igual esse daqui, é a gente fazer o fundinho aerografado. Para fazer o molde das nuvenzinhas, eu desenhei aqui num papel, tá? Você pode usar papel manteiga para fazer isso. E eu desenhei à mão livre e recortei, para que sirva de máscara na hora da gente usar o aerógrafo. Existe isso no mercado também, empresas que vendem stencil para trabalhar com aerógrafo em biscoito,
vendem um molde parecido com esse de nuvenzinha, mas você não precisa comprar para fazer, você pode fazer o seu próprio, é muito fácil. Então vamos lá, vamos pegar o nosso aerógrafo. Esse aqui é o aerógrafo que a gente vai trabalhar. É um aerógrafo que eu gosto muito desse modelo, é muito fácil de achar na internet. E o legal dele é que ele é muito portátil, né? Antigamente, a maioria dos aerógrafos, você tinha o cachimbo e uma partezinha que ligava a um compressor, né? Uma mangueirinha que ligava ele no compressor. E esse aqui é muito prático porque o compressor é pequenininho e tá junto do cachimbo. Você já segura no próprio compressor, carrega com USB, ligou, ó, tá funcionando, tá? No caso ele tá vazio aqui, porque eu não botei ainda o corante. A gente vai botar o corante aqui no cachimbinho dele. O corante que eu vou usar é dessa marca aqui, que chama Ino, que é uma marca especializada em aerografia para confeitaria. Então, todos os corantes deles são comestíveis, são próprios para aerógrafo. E esse aqui se chama 14 azul, tá? É a cor que a gente vai usar, 14 azul. Só que tem uma dica super importante, porque eu vou mostrar já já que esse azul aqui, puro, ele não é o azul que a gente quer usar. Vocês vão ver a diferença. Essa parte de alquimia das cores, de teoria de cores também, é muito importante para você ter um trabalho diferenciado. Você vê muito pela internet, se for dar um Google aí, procurar biscoito decorado, todos os itens de confeitaria, cupcake, bolo, você vê que tem muitos trabalhos que tinham tudo para ser lindos e eles pecam na hora da combinação de cores. Isso porque são pessoas que estão trabalhando sem conhecer como alquimizar essas cores, como misturar os corantes entre si, e aí elas acabam ficando presas nas cores que tem no mercado para vender, só usam as cores puras. É por isso que lá na Universidade Cookify a gente tem uma aula inteira só sobre círculo cromático, como misturar os corantes entre si, para você conseguir refinar a sua paleta de cores com poucos corantes. Uma aula só sobre harmonia de cores, isso tudo porque é muito importante você saber harmonizar essas cores, saber refinar a sua percepção de cores, porque isso vai levar o seu trabalho num nível mais refinado mesmo. Você vai atingir públicos mais exigentes só através do conhecimento de cores. E aí eu vou mostrar para você agora, eu vou soprar esse azul puro no papel e você vai ver a diferença do azul puro para a misturinha que a gente vai fazer. Então a gente vai pingar o corante aqui dentro do cachimbinho. Então tá, ó. Olha só. Olha como esse azul é vivo, muito vivo, e esse azul é um azul mais antiguinho, mais chique mesmo, né? Então, se eu fosse fazer esse fundo com o azul puro, a gente não ia conseguir esse resultado assim mais chique, mais refinado desse biscoitinho aqui do urso. Então, essa misturinha que eu vou ensinar para você agora vai ser um ouro que vai te ajudar muito a ter um trabalho realmente mais refinado. Então vamos abrir aqui o cachimbinho. Primeira coisa que eu vou fazer é diluir esse azul, porque ele está muito forte. Eu quero trabalhar com a tinta bem mais diluída. Então isso aqui que está na minha mão é álcool de cereais. Álcool de cereais é um álcool que a gente pode usar na confeitaria, não tem problema. Então eu enchi o cachimbinho aqui com álcool de cereais para que o azul fique mais fraquinho, mais aguadinho. E eu vou pingar uma só gota desse preto. Uma gota do preto. Fechou a tampinha aqui.
uma chacoalhadinha para misturar tudo. E aí vamos testar. É importante ter o papel de teste pra gente ver como é que ficou a nossa mistura. Uma coisa muito importante é o seguinte, esse gatilho aqui, ele vai controlar a intensidade do jato do aerógrafo. Então ele tem uma gradação, né? Você vai puxar ele para frente e para trás, e puxando ele para frente e para trás a gente vai controlar o quanto sai de tinta, tá bom? Então vamos lá, vamos dar uma chacoalhada. Liguei. Vamos comparar uma cor com a outra, ó. Já melhorou, mas precisa de um pouquinho mais de preto, para ficar mais parecido com esse azul antiguinho que a gente quer. Então vamos aos poucos botar mais uma gotinha. Mais uma gotinha. Agora vamos testar. Agora sim, chegou nesse azul levemente acinzentado, que é o azul que a gente quer. Então, agora podemos partir para o nosso biscoito, já com o tom certinho. Então vamos lá, ó. Vou posicionar essa parte da nuvenzinha aqui no centro, porque cria uma composição agradável aos olhos, né? Eu poderia fazer aqui, por exemplo, nessa parte da nuvenzinha, mas aí a gente ficaria com uma área aqui desinteressante. Então vou botar essa parte da nuvem, que encaixa melhor no formato do biscoito. E vou soprar o meu aerógrafo aqui, em volta da nuvem. Tá? Fizemos a primeira etapa. Na segunda etapa, a gente já pode desencontrar um pouco esse desenho. Vou virar ele assim do outro lado. Pode variar também a direção, tá? O importante é você achar que tá uma composição legal. E aí o seguinte, aqui eu vou tomar muito cuidado para não fechar demais essa área aqui, que a gente quer que fique quase branca, ó. Eu vou soprar a tinta mais perto aqui do desenho da nuvem. Então vamos lá. Foi. Vamos para a terceira etapa. Mesma coisa, cuidado para o papelzinho não ficar muito levantado. Vamos lá. Quarto andar aqui, quarta etapa. Agora o quinto. E a última etapa. Aqui no finalzinho a gente vai ligar e fazer só uma escurecida nas bordinhas para dar uma finalizada, ó.
pronto. E tá pronto o nosso fundinho de nuvens. Próxima etapa, a gente fazer o relevo do ursinho. Para fazer o relevo do ursinho, a gente vai usar o bico perlê número 2 com o glacê real de picos macios. O ponto é picos macios. Então toda essa área das linhas do ursinho a gente vai contornar usando esse glacê. Parte do contorno pronta. Enquanto o contorno seca um bocadinho, a gente vai fazer o ponto do glacê híbrido. O que seria o glacê híbrido? É o ponto do glacê que faz a gente conseguir criar esses relevos, tá? Você vê que o ursinho ele é feito todo de gominhos gordinhos e de relevos. Para conseguir isso não é qualquer ponto de glacê. Por isso que é importante você conhecer todos os pontos do glacê real para você ser uma ótima decoradora de biscoitos. Eu sempre uso a metáfora de que os pontos do glacê estão para decoração de biscoitos como as notas musicais estão para um músico, né? Uma pessoa que faz arte com música. Quando você conhece poucos pontos, é a mesma coisa que você tocar a música com poucas notas. É possível? É possível. Mas para você ser um exímio músico, um músico avançado, você tem que conhecer as escalas musicais, os sustenidos, os meios tons, né? Mesma coisa com os pontos do glacê. Então, por isso que a gente aprofunda muito isso dentro da universidade. Não dá para aprofundar isso aqui, mas eu vou mostrar para vocês o ponto que é o queridinho de todo mundo, que é o ponto híbrido, por causa dos relevos. Todo mundo acha lindo nos biscoitos esses gordinhos. Então vamos lá, ó. Eu já tenho esse glacê aqui. Eu já tenho esse glacê que está no saco, no ponto híbrido. Mas, para vocês entenderem, vou ser boazinha e vou mostrar como que é o ponto híbrido no pote. Esse aqui, esse glacê, ele é um glacê de picos, tá? Quando a gente puxa ele assim para cima, ele faz um pico. E quando a gente chacoalha o pote, ele vai alisando, 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 só que ele não chega a alisar 100%, ele segura um pico ainda. Esse ponto que você, para alisar, você tem que chacoalhar e que ele não alisa 100%, ainda deixa um pico, é o ponto híbrido, ok? É o ponto que a gente quer para fazer esses relevos gordinhos. Então vamos lá, ó. Começar com os relevos. Para a gente começar com os relevos, é importante ter um planejamento prévio. Por quê? Porque a ordem que a gente vai fazer essas partes do ursinho vão alterar a percepção de figura e fundo, a percepção da construção 3D desse ursinho. Então, antes de a gente começar a fazer, a gente tem que avaliar o que está atrás do que aqui.
Então eu sei que essa perninha tá atrás desse corpinho. Esse corpinho, essa barriguinha, tá atrás dessa perninha aqui. Esse bracinho tá atrás dessa perninha e na frente da barriguinha. Essa mãozinha tá na frente dessa perninha e dessa barriguinha. O focinho tá na frente de tudo. Ele é o mais saltado de todos. Então, baseado nisso, a gente vai organizar qual parte do ursinho a gente faz antes, qual parte a gente faz depois. Nessa hora é desejável você ter uma agulha de decoração. Eu tenho essa agulha aqui para decorar. Caso você não tenha agulha de decoração, pode usar um palito de dente ou um palito de churrasco para substituir. Então vamos começar. Ó. Primeira parte que eu vou fazer, essa daqui do fundinho. Que é a parte de trás do corpinho dele, que está atrás de tudo. A parte da cabecinha. Essa etapa, a gente vai levar esse biscoito para acelerar a secagem no forno. A aceleração da secagem também é um assunto muito importante e você pode fazer a aceleração da secagem de diversas maneiras diferentes. No caso, eu estou usando aqui um forno elétrico que tem ventilação, é um forno que ele controla a temperatura com muita precisão. Pode ser uma desidratadora, pode ser ventilador, pode ser um aquecedor de ambiente e pode ser o seu forno convencional. Mas não é de qualquer jeito, você tem que ter a técnica certa para fazer, saber a temperatura exata que você vai colocar os biscoitos lá para não dar defeito. Então assim, não tem como aprofundar o assunto secagem aqui também, mas também é um assunto muito trabalhado dentro da Universidade Cook Fire. E enquanto ele está secando a primeira etapa do nosso ursinho, a gente vai fazer esse modelinho aqui que é mais simples, ó. Esse modelinho aqui, para vocês não ficarem pensando que vocês precisam estar já nas técnicas avançadas para começar a vender biscoito. Porque esse tipo de biscoito simples aqui, esse tipo de ursinho, é muito vendável, é muito procurado, é muito fofo e vocês vão ver que dá para fazer com o pé nas costas. Qualquer pessoa que está começando consegue. Então vamos lá. Primeira etapa, eu só vou cobrir de marrom a primeira parte aqui do ursinho. O centro do biscoito redondinho. Eu tô cobrindo com esse tom de marrom clarinho aqui. Quando a gente terminamos essa fase,
vai para o forno aqui acelerar a secagem. Esse tipo de modelo aqui, que tem muitas etapas de secagem, tipo um relevo assim mais complexo como esse ursinho, ele vai depender de muito vai e vem na aceleração, né? Então a gente botou a primeira etapa de glacê, enquanto ele estava secando a gente trabalhou um outro biscoito para otimizar a nossa produção. Mas isso porque a gente está fazendo um de cada modelo. Vamos supor que você está numa coleção para uma cliente, vai fazer um chá de bebê, e esse do ursinho aqui, ela pediu 5 unidades. Então você vai estar fazendo em série, enquanto uma etapa está secando, você já está fazendo a próxima, aí você já põe para secar, você faz o próximo e você fica fazendo esse rodízio. Então em nenhum momento você está só esperando o glacê secar, né? Você está trabalhando em série. Inclusive você vai ver que até na pintura, quando você trabalha em série, o seu tempo de produção é muito reduzido. Por isso que é legal a gente vender o mesmo modelo em quantidade também. Ó. É legal a gente fazer sortido, mas é interessante você vender o mesmo modelo algumas vezes, pelo menos umas 4 vezes, 4 unidades de cada modelo. Aqui a gente já vai preencher aqui a orelhinha. A barriguinha, porque a barriguinha vai estar atrás dos 2 bracinhos, tanto do braço da frente quanto do braço de trás. E aí, para acentuar esse relevo, eu vou pegar o biquinho, vou empurrar o glacê da barriguinha um pouco para cima da perna. Para que isso? Para acentuar essa sensação de relevo da barriguinha, ela ficar uma barriguinha mais gordinha. Ok? Aqui nessa região onde o bracinho vai ter que estar na frente, eu vou botar um pouquinho de glacê, juntar esse glacê no glacê da barriga, puxando um pouco com a agulha, ó. Isso aqui é um pulo do gato genial, que é puro ouro para vocês. Por quê? Porque esse glacê vai secar e na hora que eu for fazer o bracinho passar aqui por cima, ele vai ter muito mais dimensão e vai dar muito mais esse efeito de relevo que a gente quer. Mesma coisa aqui nessa outra parte, neste outro bracinho, ó. Boto um pouquinho de glacê aqui. E puxo com a agulha para esticar esse glacê, já preparando a próxima etapa, que vai ser uma etapa bem mais gordinha, com mais gordinho. Aqui no pezinho vou completar. Completei. Tá completo. Agora vamos alternar de novo. Bota para secar aqui. Saiu o ursinho. Esse ursinho, ele já formou uma leve casquinha aqui, já adquiriu um brilho, ó. O brilho também é outra característica de uma boa blindagem, um trabalho de aceleração de secagem bem feito. Mas ele com certeza está muito úmido por dentro ainda. Então eu não posso chegar e bater com o dedo nesse glacê, senão ele se quebra todo, tá? Tem que ter muito cuidado para trabalhar nesse momento. Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa próxima etapa aqui da orelhinha. Agora vamos para mais uma etapa de relevo. Então
Então vamos aqui pro bracinho. Bracinho da frente. Vocês veem que eu faço esse movimentozinho aqui para o glacê passar por cima do contorno e o contorno ficar invisível. Esse movimento de vai e vem, ó. Passei com o bracinho por cima da barriguinha para dar esse efeito de relevo acentuado. E para a área do pezinho eu vou puxar esse glacê, ó. Vou puxar para que na hora que eu fizer o pezinho parecer que está por cima do braço. Com a agulha a gente modela também, se quiser que fique mais redondinho aqui. A parte da mãozinha dele, ó. A gente dá uma modelada. E esse outro bracinho aqui, idem, ó. Esse bracinho faz uma voltinha, tá dobrado, ó. Preencher também essa parte do centro. E agora vamos para a última secagem antes da secagem final. Porque aí na volta vai faltar só essa área aqui do pezinho. Vou limpar aqui que tá acontecendo um excesso aqui. A gente vai para a área do pezinho e o focinho e aí acabou o nosso relevo. Enquanto tá secando, vamos finalizar aqui o nosso ursinho. Tá na hora de fazer esse focinho dele. O focinho dele tem um marrom ligeiramente mais claro, que é o mesmo marrom aqui do interior da orelhinha. Mas antes da gente dar prosseguimento, eu vou contornar a área em volta do focinho dele, para que na hora que eu colocar o glacê do focinho, eu tenha um relevo mais acentuado do que seria se eu simplesmente fizesse um círculo com glacê fluido aqui. Então, vamos desenhar de leve, só para o nosso contorno ficar mais bem planejado aqui. Ser muito leve, ó, porque ele está secando há pouco tempo e está muito frágil ainda a superfície. Muito cuidado nessa hora para não quebrar a casquinha. Só falta essa última etapa aqui. Vamos desenhar aqui a perninha da frente com o nosso glacê. Esse glacê mais grossinho, ele é mais difícil de alisar do que os glacês nos pontos menos gordinhos, mais fluidos. Mas não é impossível de alisar, então é muito normal pessoa iniciante
achar que o ponto está errado pela dificuldade de alisar, mas é só um jeitinho que você pega. Com o tempo, rapidinho, você já pega o jeitinho, você consegue alisar o glacê mais grosso. Vamos agora fazer o focinhozinho. O focinho é o que tem que ser mais gordinho de tudo, lembra? Então eu vou aqui injetando o glacê, fazendo um vai e vem, um vai e vem, dando uma sambadinha para ele nascer liso. E ao mesmo tempo para ele tomando um pouco de espaço por cima do resto do rostinho. Tanto a parte de baixo do corpinho, quanto o rostinho dele tem que ser levemente sobreposto por essa bolha de glacê do focinho. E é isso que vai fazer o relevo ficar mais acentuado. Prontinho, ó. Vamos levar para aceleração. E aí a gente volta pintando. Agora chegou o nosso modelo de ursinho facílimo. E a gente vai só finalizar aqui com glacê híbrido preto. Então eu só venho aqui na área do focinho e faço um pequeno triângulo, ó. Triângulo virado para baixo. Encheu o triângulo com glacê. Com a agulhinha a gente dá o formato. E os olhinhos, vamos fazer oval dessa vez, ó. Um ovalzinho pra cá. Um ovalzinho pra lá. E tá feito. Olha que modelo fácil. E agora vamos pintar o nosso ursinho aqui que já tá com relevo. Vou botar o biscoito de referência do ladinho dele, para que a gente possa observar onde que são as luzes, onde que são os sombreados, onde que tem mais de um tipo de marrom, mais de outro tipo de marrom, tá? Então vamos lá. Aí é muito comum vocês me perguntarem que tipo de pincel, né, que é melhor para vocês comprarem. Mas nesses aqui tem um tipo de cada um. Por que disso? Porque eu vou ganhando, vou comprando, então eu não uso uma marca só de pincel. Esse aqui, tadinho, ele tá todo já descascado, né? Um pincel bem baratinho que eu comprei da China, mas a cerda dele é tão boa que eu não consigo parar de usar, que ele é muito bom. Então não necessariamente você precisa gastar um dinheiro alto para você ter um pincel bom para trabalhar. Esse aqui foi muito baratinho e há anos e anos que eu tenho, a cerda não deforma. O nome dele é Keep Smiling, é a marca. Temos esses dois aqui que são da Luli Candy e esse aqui que é da Keramic. O que eles têm em comum? Todos são pincéis redondinhos, uns mais grossinhos, outros mais fininhos. Por quê? Porque você vai precisar de diferentes gramaturas de pincéis para você poder ter um mais grossinho, um mais fininho, dependendo da situação da sua pintura, tá? Então esse aqui é número 8, os outros não, esse aqui é o número 1. Eles nem todos têm número, né? Mas você consegue ver pela espessura o que é um finíssimo, um fino, um médio e um mais grossinho. Vamos começar aqui com o pincel mais grossinho, para a gente começar pelos tons mais claros. Na aquarela, a gente sempre começa com o tom mais claro, do mais clarinho para o mais escurinho, tá? Então a gente vai observar aqui quais são as áreas mais claras da figura. A testa do ursinho, aqui na orelhinha tem uma área clara, aqui tem uma área clara, aqui em cima da orelhinha também, nessa parte do pezinho, nessa parte do bracinho, nessa parte do pezinho. Então, o primeiro passo é a gente fazer uma misturinha de marrom. Eu vou fazer com essas duas cores aqui. Essas cores não têm nome, tá? Mas elas têm número. É o 176 e o 175 do kit da Luli Candy, Candy, que leva o meu nome. Inclusive, aqui no chat a equipe está colocando agora o cupom de desconto para você adquirir esse kit aqui da Luli Candy, que tem essas cores,
que é o kit Mariana Meirelles, tá? Lá no site da Lully. Aqui tá o meu godê. E para preparar minhas tintas no godê eu vou botar álcool de cereais. Isso aqui é álcool de cereais, que é um álcool que pode ser usado para confeitaria, a gente usa ele para pintura também. Então assim, só frisando aqui, que a gente vai trabalhar aqui com o álcool de cereais e esse corante em pó aqui da Candy Lee da Lully Candy. Mas não é o único tipo de corante, nem o único tipo de solvente que você pode usar na pintura em biscoitos. São várias técnicas diferentes, vários tipos de corantes diferentes, vários tipos de solventes diferentes. Cada um possibilita uma técnica diferente. Então, pintura em glacê não é tudo igual, não é tudo a mesma coisa. E toda essa profundidade de ensino a gente tem lá no módulo de pintura dentro da Universidade Cook Fire, tá? É um módulo muito robusto e você vai ver que é muito mais do que isso aqui que eu estou ensinando, tá? Que eu estou ensinando hoje. Então aqui eu vou molhar o pincel no álcool e com a pontinha do pincel eu vou pegar um pouco desse corante aqui. Bem pouquinho, ó, só com a pontinha. Dá uma amassadinha para ele dissolver no álcool. E botei aqui, dei uma limpadinha nele no canto. Relembrando, esse aqui é um 176. Agora, esta outra cor aqui, que é 175, esta outra cor, ele é um bege bem clarinho e a gente vai usar para suavizar um pouco essa cor que é muito vibrante. Então eu vou abrir. Como essa cor ela não vai ser usada pura, ela só para suavizar, eu não preciso lavar esse pincel. Eu posso economizar essa tinta. Eu vou dar uma amassadinha. O que eu consegui aqui? Uma versão mais suave desse mesmo marrom. Que era o que a gente queria. Fechou. Mais uma etapa da preparação do godê. Eu vou pegar esse marrom aqui, que é 157 do kit da Candy Lee. Abrir aqui. Com esse outro pincel, vou molhar no álcool, tirar um bocadinho desse marrom e passar para cá. Com esse restinho de marrom, ainda consigo misturar com um pouco desse outro marrom aqui. O que a gente está fazendo? Estamos criando diferentes tonalidades de marrom para enriquecer as tonalidades do pelo do nosso ursinho. Se você usa um marrom só, sem fazer essas misturinhas, o seu ursinho vai ficar sem graça. Então, o primeiro passo é a gente trabalhar tons diferentes de marrom para que na hora que a gente for fazer os sombreados, a gente ter uma variedade de cores para trabalhar. Foi feito. Agora vamos aos ursinhos. Para começar a pintar, é importante que você tenha um papel toalha, um pedacinho de papel toalha, para que você possa limpar e secar os seus pincéis durante a pintura. Então a gente sempre dá uma testadinha assim, antes de começar a pintar. Essa cor aqui, ela tá bem vibrante, mais vibrante do que eu queria. Então eu vou pegar o meu álcool e eu vou fazer uma versão bem diluída, bem diluidinha desse marrom, pra gente começar a trabalhar as áreas mais claras. Descarrega todo o excesso de pigmento aqui no godê. Quando você quer descarregar o excesso de pigmento, você gira o pincel assim, ó, como torcer um pano
para sair o excesso de água do pano. Descarregou. Vou fazer uma outra descarregada aqui. E trabalhar com essa versão bem diluidinha. Então eu vou começar a aplicar essa versão diluída nas áreas que a gente vai escurecer mais. Por quê? Porque se por acaso eu errar, eu tiver com o pincel mais carregado de tinta do que eu gostaria, isso aqui não tem problema, porque depois na sobreposição de cores, nas outras etapas da pintura, a gente vai mascarar isso, né? Então, na verdade, eu começo por aqui para testar se a saturação tá boa. No caso, tá bem aguadinho do jeito que eu queria, ó. Então, eu já posso ir para as áreas que estão mais iluminadas, tá? Lembrando que a pintura em aquarela é que nem sal na comida, depois que bota não tem como tirar. Então, muito cuidado, que a pior coisa que você pode fazer agora é você cobrir e fechar uma área aqui que seria iluminada. Quando você perde a luz do seu trabalho, não tem como recuperar depois. Então, com essa corzinha bem diluidinha, a gente vai trabalhando as áreas mais claras. Sempre nessa estratégia de começar pela área que no futuro vai ficar mais escura, para já ir testando. E assim a gente vai imprimindo cor em todas as partes do ursinho. Agora a gente vai misturar essa versão aqui aguada, um pouquinho mais do marrom escuro, ó. Nisso a gente vai achando novos tons para ir criando os diferentes marrons que a gente precisa aplicar aqui na nossa pintura. Vou fazer um teste. O chão tá muito clarinho ainda. E aí eu vou trabalhar sobrepondo as camadas de cor e escurecendo nas áreas mais sombreadas, ó. Vou colocar uma camada de cor aqui.
Agora, chegando nessa etapa aqui da pintura, a gente vai fazer uma versão mais saturada do marrom médio. Porque a gente está trabalhando aqui com sobreposição de transparências. Então, concluímos a primeira etapa das nossas transparências. Então aqui eu fiz uma versão mais concentrada, mais saturada, de uma mistura desse marrom mais escuro com o 176. E outra versão saturada dessa mesma mistura, só que pendendo mais para uma cor do que para o marrom escuro. E a gente vai trabalhar agora com essa misturinha mais carregadinha, em pequenas quantidades, por favor. Pouquíssimo. Então vamos lá, ó. Vamos começar por essa área do corpinho aqui, que é bem escura. As costinhas dele. Agora que a gente vai fazer o azulzinho para pintar a gravatinha do ursinho. Só para constar, para você saber, a gente está usando a tinta 181 do Candy Lee Mariana Meirelles e 179 do Candy Lee Mariana Meirelles, que é o azul, parece um azul cobalto, e um preto. Como esse azul é muito vibrante, a gente mistura um tiquinho de preto nele para fazer a mesma tática que a gente fez no aerógrafo, que é fazer um azul mais antiguinho, menos vibrante, menos vivo, né? Então eu cheguei aqui nessa misturinha do azul com preto e fiz aqui a versão diluída desse mesmo azul. Na toalhinha aqui eu vou só testar, ver se ela tá na concentração boa. Como está, eu vou aplicar aqui na gravatinha dele. E com a versão aqui mais saturada, na pontinha do pincel, eu vou fazer reforçar as áreas mais escuras da gravatinha. Essa parte feita, voltamos para o marrom. E agora a gente vai para a finalização mesmo do contorno do ursinho. Estamos aqui com esse marronzinho mais escuro, bem pastoso, ó. Bem pastoso. E o pincel fininho. Com esse marrom, vou só aqui acentuar. Os cantinhos mesmo das sombras, ó.
passar para os detalhes mais fininhos mesmo, que são essas linhazinhas, os olhinhos, o narizinho. Então, para isso, a gente vai escurecer um pouco o marrom usando um pouquinho do preto. Um pouquinho de marrom bem escuro, misturando com preto. E o pincel mais fino de todos, esse pincelzinho aqui que é o finíssimo. Então, vamos lá, ó. É a hora aqui de parar de respirar. E aí eu vou fazer tipo um pontilhadinho para parecer que é a costura da cabecinha do ursinho de pelúcia, ó. Não é uma linha contínua. Pontilhadinho. Outro pontilhadinho aqui embaixo. E desenhar um triângulo voltado para baixo. Quando for colorir esse triângulo com preto, a gente deixa uma área iluminada nele. Uma partezinha que a gente não cobre com a tinta, deixa uma luz. O mesmo nos olhinhos, ó. O olhinho a gente faz o redondinho aqui. Se tiver dificuldade de posicionamento do olhinho, que é normal para iniciante, você pode passar o risco do desenho. Como eu falei lá no curso, tem todas as técnicas para você passar o desenho. E a mesma coisa que a gente fez no narizinho, de não cobrir tudo, a gente faz no olhinho. A gente tem 2 brilhozinhos que não precisa cobrir. Eu prefiro fazer assim, reservando a área e não pintando dentro do reflexo do brilhozinho. Mas se você tem dificuldade, também pode fazer com um palitinho com corante branco e fazer uma pintinha em cada um, caso você tenha dificuldade. Eu prefiro fazer assim, ó, reservando a área e não pintando dentro do reflexo. E agora só faltou aqui, ó, detalhezinho dessa orelhinha aqui. Um sombreadinho que faltou também. Prontinho aqui a nossa pintura. E amanhã, às 20h30, eu espero você aqui para a melhor aula do treinamento, onde você vai ter acesso ao plano definitivo para você viver de biscoitos decorados. E você vai receber uma proposta de condição surreal da Universidade Cookify para você finalmente conquistar a sua liberdade financeira trabalhando com biscoitos decorados. E as mais decididas, as que forem mais rápidas para fazer a inscrição, vão receber presentes maravilhosos. Para não correr o risco de perder esses presentes, já entra no grupo de super interessadas e amanhã você vai entender como é que tudo isso vai funcionar. Produção, coloca aí no chat para elas entrarem no grupo de super interessadas. Esse é outro grupo, tá? É outro grupo de WhatsApp. O grupo que você já está é o grupo das pré-inscritas na universidade. E agora a minha equipe vai mandar aqui no chat o link do grupo Fura Fila,
onde você vai ter a chance de garantir os bônus para as primeiras que vão entrar na Universidade Cookify. Porque quando eu abro as vagas são preenchidas muito, mas muito rápido. E quem tiver nesse grupo vai receber o link de matrícula antes da maioria das pessoas. Então vamos lá, vamos entrar no grupo Fura Fila. Um beijo e a gente se vê amanhã.